Imagina que você tivesse o poder de tirar do governo todos os corruptos de uma só vez, promovendo assim o saneamento das instituições, sem contudo atropelar a democracia. Como seria? Hoje eu vou mostrar para você como isso é completamente possível e viável. Então vamos começar por uma ideia. Segundo a teoria geral do Estado, quando um território é tomado pela primeira vez, o povo juntamente com as Forças Armadas são os dois primeiros personagens em cena para a construção de um novo país. A democracia, então, é apoiada nesses dois pilares, e apesar da confusão de muitos, é só a partir daí que temos o surgimento do Estado e, por consequência, das suas instituições. Então é um erro a concepção de que as instituições representam a democracia, uma vez que o povo é anterior, portanto, todo o poder emana do povo. É sempre a vontade popular que orienta o próprio destino. Há algumas décadas sofremos o ataque do marxismo cultural, que é uma filosofia ateísta. Este ataque se fez através da religião instrumentalizada, da cultura, da sexualidade, dos valores, enfim. O seu objetivo foi a implosão das bases da sociedade ocidental e a substituição da figura de Deus pela figura do Estado. Uma das estratégias do marxismo é o emparelhamento das instituições, ou seja, a tomada de espaços. A Constituição de 1988 foi escrita por socialistas. Sim, a nossa Constituição foi escrita de modo a abrir várias possibilidades de interpretação que favorecessem a ruína nas instituições. Significa que você é enganado por um grande teatro. Afinal, você já viu algum político realmente ficar preso e pagar pelos seus crimes? Atualmente sabemos que o Congresso Nacional, o STF e o Executivo são completamente tomados por bandidos. E que se utilizam das brechas da lei para manter o mecanismo funcionando. Então, qual eficiência há em você pedir para o chefe do judiciário ou do legislativo saírem? Leva muito tempo para você conseguir tirar. Cada um que cai, entra outro no lugar. O problema não são os chefes dos poderes, mas toda a instituição. Vamos pensar de maneira mais eficiente? Há sim uma maneira de promover uma limpeza em todas as instituições. Se chama intervenção militar. Mas calma lá, não é ditadura como a mídia costuma tentar emplacar esse rótulo. Não estamos pedindo AI-5. Nem o artigo 142 não se prenda à pedra de tropeço e pode ser o legalismo, pois o povo pede o que o povo quer. Sim, o poder emana do povo, lembra? Queremos que os bandidos sejam retirados e julgados pelo Supremo Tribunal Militar. Na intervenção militar, todos os bandidos lesa-pátria são julgados de maneira sumária e técnica. Pleiteamos também a abertura de concurso público para o STF. Na intervenção militar, poderemos inclusive corrigir a Constituição nos pontos que são explorados pelos corruptos, como por exemplo, a questão do aborto, a prisão em segunda instância, o desarmamento civil, etc. É isso aí, você entendeu. Ninguém quer ditadura. A pauta única é a senha que o exército precisa para entrar em ação e perceber que o povo amadureceu. Mas ele não pode entrar em ação sem o apoio do povo, pois isso, perante a Corte Internacional, seria golpe militar. E o que se quer é a legítima intervenção popular. O povo intervém usando o exército como bisturi. Para isso, lugar de pedir intervenção militar não é nas praças, nas ruas, nas avenidas, mas sim na porta de quartel, com pauta única, uma só voz. Intervenção militar nos 3 poderes. A simples presença por dias seguidos, como na Primavera Árabe, que o povo ficou 18 dias nas ruas, já é registrada pelo Estado-Maior, sem que você precise assinar nada. Não assine nada em uma manifestação pedindo intervenção. Apenas vá com seu coração patriota e a vontade de garantir para os nossos filhos a liberdade. E aí? Que tal você compartilhar essas ideias com quem você acha que deveria ouvi-las? Lamentavelmente, Alckmin, tem gente, uma minoria que está na rua pedindo. Ele não sabe nem o que pede. A intervenção militar pressupõe que a ordem constitucional já não mais existe. Que os militares terão que intervir assumindo os 3 poderes. Já está estabelecido o caos, nenhum dos 3 poderes se faz respeitar e os militares intervêm para restabelecer a ordem e a governabilidade do país.
Então isso seria uma intervenção militar decidida pela população. Decidida pela população. Então é bom que fique muito claro que os militares têm que fazer a vontade do povo brasileiro. Porque a Constituição pressupõe que ela exista para servir ao povo brasileiro e não se servir do povo brasileiro. E isso nós temos muito claro na nossa formação. Nós defendemos o Brasil, o país, na sua integridade territorial, mas defendemos principalmente o povo brasileiro, quer contra uma ameaça externa, quer contra uma ameaça interna. Contra uma ameaça externa, quer contra uma ameaça interna. Contra uma ameaça interna. Então nós não nos furtaremos nunca disso. Eu, se pudesse dizer para essas pessoas, voltem para casa. Democracia é isso, um ganha, outro perde. Então uma intervenção militar, para ocorrer, é preciso que esteja muito patente a vontade do povo brasileiro, como ocorreram nas diversas outras revoluções no Brasil, desde a da República, que o povo ia às ruas pedir que o Exército interviesse. Respeitem o resultado eleitoral, porque nós vencemos as eleições e vamos recuperar esse país. O país está à deriva. Quem vai mostrar o caminho? É a nação brasileira, a população daqui. Nós temos que decidir qual é o país que nós queremos. Quem vai mostrar o caminho somos nós. Se os nossos representantes não estão correspondendo às nossas expectativas, vamos mudar. Para finalizar, todo país tem uma força armada, ou própria ou de outro país. Pensem bem nisso. Quando tudo se lhes parecer incerto, lembre-se das Forças Armadas. Como bem diz a história, elas sempre estarão prontas para defender a pátria e para garantir a nossa liberdade. Tem coisas aqui importantes aqui que eu quero passar para vocês. Eu vi um vídeo do canal Hipócritas, tá? Onde eles estão mostrando o professor Olavo falando sobre o que aconteceu na Tailândia. E eles usam esse vídeo para dizer para as pessoas não irem para os quartéis, irem para a Praça dos Três Poderes, irem para outros locais que não os quartéis. Eu não acredito mais na inocência de ninguém. Tá? Aí o canal Hipócritas mostra o professor Olavo falando que o povo da Tailândia foram para os palácios e tudo mais, e assim caiu o regime lá. É uma mentira e pode ser um engano do professor Olavo. Vocês pesquisem o que eu vou falar, pesquisem sobre como foi a derrubada dos três poderes lá na Tailândia. Vocês vão encontrar o vídeo do povo indo para os quartéis, porque o povo foi para a Copacabana deles, para a Avenida Paulista deles, para a Praça dos Três Poderes deles, não deu certo. Eles foram para o rei, disse: rei, toma essa porra, que nós estamos lá na rua, não está acontecendo nada. O rei disse: ó, eu não posso, porque eu sou um dos poderes, seria um golpe. Aí o povo disse: ah, mas as Forças Armadas não fazem nada, nós estamos apanhando lá na rua, não sei o quê, e eles não fazem nada. Diz, não, mas as Forças Armadas que não podem fazer mesmo, porque eles são o poder mais forte de todos, eles têm as armas. Então o que nós vamos fazer? Não, vocês podem pedir para as Forças Armadas assumirem os poderes, e isso foi o rei que falou para eles, tá? O rei da Tailândia, porque lá era uma monarquia parlamentarista, e a Shinawatra, ela, que era a primeira-ministra, ela estava aparelhando todos os três poderes e utilizando os poderes contra o povo. E daí, depois de meses, o povo decidiu ir para frente dos quartéis, como nós estamos fazendo hoje. A sede do Comando das Forças Terrestres do Exército da Tailândia foi tomada por manifestantes contrários ao governo do país nesta sexta-feira. Um
Um jornalista da AFP que esteve no local relatou que pelo menos milhares de pessoas entraram no quartel-general tailandês e pediram para que os militares se juntassem às manifestações. Estamos aqui para mandar uma mensagem para o governo, para dizer que eles não são mais o nosso governo, porque eles não seguem a nossa Constituição. As manifestações são contra a primeira-ministra Yingluck Shinawatra e seu irmão Thaksin Shinawatra, ex-primeiro-ministro deposto em 2006 por um golpe de Estado, mas que continua no centro da política, apesar do exílio. Um momento que muitos já previam. A Tailândia entrou novamente em um regime militar. Os soldados estão mobilizados. O exército depôs o governo e suspendeu parte da Constituição. Mesmo assim, o discurso foi de tranquilidade. Peço a todos para ficarem calmos e viverem suas vidas. Continuem a trabalhar normalmente. A medida de agora veio depois de 7 meses de revolta, principalmente contra a irmã dele, Yingluck, que ocupava o cargo de premier. Por isso, manifestantes antigovernistas comemoraram o golpe. O governo tailandês é corrupto, por isso o exército teve de intervir. E dessa forma tomaram os 3 poderes. Então está muito importante que vocês saibam disso, que vocês entendam isso. Lá foi tomado o poder pelas Forças Armadas em 2014, tá? E foi devolvido ao povo em 2018. Teve um plebiscito em 2016 para perguntar para o povo se as Forças Armadas poderiam ficar mais 2 anos para terminar os trabalhos, porque a Shinawatra iria terminar o poder dela em 2016. Tá? A população em massa aprovou, a imprensa foi contra, os artistas de lá foram, igualzinho aqui no Brasil, né? Só que em 2016 o rei da Tailândia morreu, tá? E assumiu o filho dele, que é um vagabundo, um merda, que ninguém gosta deles, tá? Então esse vídeo, tá, do Hipócritas, eu fiquei bastante preocupado e mais preocupado ainda com um vídeo imbecil da Carla Zambelli, dizendo que não apoia o povo estar na frente dos quartéis, e faz esse vídeo dizendo como se fosse a representante, tá, do Bolsonaro, dizendo que não apoia intervenção militar e coisa e tal. Ela apoia uma intervenção através do artigo 142. E se as Forças Armadas são as forças que garantem a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, eu digo para vocês, está na hora de que o presidente chame o artigo 142 para colocar as Forças Armadas dentro do Tribunal Superior Eleitoral, para que se verifique o que está acontecendo dentro de todos esses códigos. Quem foi que teve acesso, quais foram esses acessos, e ninguém está falando de intervenção, negócio de intervenção militar, derrubar todo mundo, ninguém está falando isso não, tá? Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a gente precisa, através das Forças Armadas, da garantia da lei e da ordem, garantir esta lei aqui que eu li para vocês. Lei 9.504 de 97, que trata da fiscalização e da auditoria do processo eleitoral. O Exército fazer uma intervenção dentro do TSE, passando por cima do STF. Puta que pariu, bicho. Ora, no artigo 142... as instituições podem acionar, inclusive, as Forças Armadas, mas coloca cada macaco no seu galho, tá? Ninguém pode... É justamente para não haver uma interferência de um poder no outro que você aciona o 142. Para falar em artigo 142, gente não consegue interpretar o que é o artigo 142, com todo respeito, né? Quem não consegue interpretar, leia novamente que aquilo não é para fazer o que alguns acham que tem que ser feito. Artigo 142 é manutenção da lei e da ordem, meu Deus do céu. Não é para interferir em poderes. E ela fala uma merda dessa. O que a esquerda quer e o que esses youtubers da direita conservadora querem é que vocês desistam. A partir do dia 31 eu vou desistir, eu não vou mais. É tudo que eles querem ouvir. Por exemplo, se vocês olharem, a maioria dos youtubers da direita conservadora já estão dizendo, o ano que vem vai ter aumento do não sei o quê, aumento do não sei o quê.
Esse é o papel deles, eles ganham dinheiro. Bicho, é muita grana desviada aqui no Brasil que vocês não fazem ideia. E lembre-se, vocês estão se manifestando hoje só porque as Forças Armadas estão deixando. Só porque as Forças Armadas estão garantindo. Não tirar o povo da frente dos quartéis porque as Forças Armadas garantiram isso. As Forças Armadas não estão desobedecendo a lei. As Forças Armadas estão aplicando a Constituição. O direito de se manifestar é livre. Não é porque vai mudar o governo que vai travar, que vai mudar as Forças Armadas. Não, não vai. Eu acho que não era nem para falar isso, mas enfim, as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo, que obedecem à Constituição e nunca irão contra o povo. Lá dentro das Forças Armadas, todos nós nos conhecemos há muitos anos. Todos nós sabemos o perfil de cada um. E todos nós sabemos o que vai acontecer. Então, agradeço muito a todos que apoiam, que compartilham, que curtem, que comentam. E por aí vai. E vamos continuar lutando. Deus tem misericórdia de todos nós, mas dá-nos esse povo a coragem, a força e a fé para a gente lutar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que mais que a gente pode fazer para ajudar o senhor que está na rua? Eu estou na rua desde o ano passado. Ajudar o Brasil. O que mais que a gente pode fazer? Quem está do outro lado, lá em BH nós estamos há 40 dias lá na porta do quartel. Tá? 40 dias lá acampados, mais 40 dias talvez, é porque eu estou aqui há 2 dias, né? Tá? O que mais que a gente pode fazer para ajudar o senhor? É um povo que foi anestesiado por pelo menos 30 anos, né? Você tem que ganhar guerra de informação. E outra, não é esperar que uma pessoa faça por você, o que você pode fazer pelo teu Brasil. Mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa, para onde quer levar o Brasil, para o socialismo. Por que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? Porque nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Não tem ditadura onde as Forças Armadas não apoiam. O Brasil, temos liberdade ainda. Se nós não reconhecemos o valor desses homens e mulheres que estão lá, tudo pode mudar. Vocês me autorizaram quando votaram em mim em 2018. Vocês são os sinais das Forças Armadas. Quem dá o norte não sou eu. Quem dá o norte são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Não é jogar responsabilidade para uma pessoa. Não é por mim. É pelo país de vocês. Quando tudo se lhes parecer incerto, lembre-se das Forças Armadas. Como bem diz a história, elas sempre estarão prontas para defender a pátria e para garantir a nossa liberdade.